Muito bem. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo a respeito do capítulo 2 do livro de Daniel. Deus revela o futuro. E para nós estudarmos a Bíblia, nós vamos pedir a bênção do Espírito Santo e a Juliana vai orar por nós. Juliana, por favor. Oremos então. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pela nossa vida. Pedimos perdão pelas nossas faltas. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua Palavra. Abençoe a todos que chegaram aqui, aqueles que ainda estão por vir, que o Seu Santo Espírito possa incomodá-los, ó Pai, para que eles cheguem a tempo de usufruir desse benefício de estudar a Sua Palavra conosco nesta noite. Pedimos uma bênção especial sobre o Johan, que ele fale inspirado no Senhor e que essa palavra encontre morada em nosso coração. Abençoe e proteja os nossos familiares desse vírus. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Obrigado, Lu. Vocês estão vendo a minha tela. Nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Daniel. Esse capítulo é um dos mais intrigantes em termos de verdades reveladas. E tão importante que ele é que nós dividimos em 3 partes. A primeira parte nós estudamos na semana passada. Vimos toda a trama, todo o complô, toda a luta entre o bem e o mal, se travando entre o inimigo, Deus enviando um sonho para Nabucodonosor, e a reação do rei diante dos seus súditos, dos seus sábios, gerou um conflito, uma ameaça de morte, e Deus respondeu ao seu servo Daniel, e em oração clamou pedindo revelação do futuro, e Deus revelou um sonho. Então, nós tiramos muitas lições a respeito daquela trama, porque como naquela época nós estamos vivendo grande conflito nos nossos dias, tempo de crise, tempo de pandemia. Esse grande conflito está para chegar ao fim. E a prova de que está chegando ao fim é que, infelizmente, as batalhas desse grande conflito estão ficando cada vez mais intensas. A crise, o momento que nós estamos vivendo, é algo totalmente atípico que nos leva a pensar que nós precisamos depositar a nossa confiança naquele que conhece o futuro, aquele que revela o futuro desde o começo. E como ele conhece o futuro, ele pode controlar o futuro, porque ele está nas suas mãos. Ele não interfere nas decisões humanas, ele deixou Nabucodonosor livre para ele escolher ameaçar, até mesmo aqueles que eram seus conselheiros, ameaçar de morte, para depois tornar essa decisão errada de matar o próximo, né? Mesmo que esses homens fossem enganadores, bajuladores, para trazer uma bênção, colocar em destaque o servo de Deus, Daniel, e principalmente os desígnios de Deus e o conhecimento e a ciência do futuro. Então, lembrem-se sempre, por trás daquilo que estamos estudando, há um grande conflito, há uma trama. Por trás daquilo que nós estamos vivendo, existe uma trama, um conflito que pode resultar em bênção. Tá bom? Então, vocês estão vendo a imagem aqui, nós vamos falar agora a respeito do sonho, da simbologia, o que Deus revelou a Daniel e quais as implicações dessa revelação para os nossos dias. Tá bom? Então, nós vamos começar a leitura do texto na Bíblia. Nós vamos usar bastante os slides no dia de hoje, tá? A gente vai alternar mais, vocês vão me ver cada vez menos. A diferença do estudo passado, e vamos dar destaque à palavra de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 31 e 32. Se você tem a sua Bíblia, abra, fique à vontade, você vai poder usufruir de mais uma versão. Então, Daniel disse o seguinte: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Lembrem-se de que a prova de que Daniel estava dizendo a verdade é que primeiro ele revelou qual era o sonho, esquecido para o rei,
mas revelado por Deus, porque foi Deus que colocou o sonho. Nós dissemos de que hoje muitas pessoas não cristãs, no mundo árabe, muçulmano, estão recebendo sonhos e Deus está revelando-se para elas. E elas estão descobrindo a Bíblia e a Jesus Cristo. Muitas conversões estão ocorrendo. A semelhança do que ocorreu com o rei Nabucodonosor. E aqui começa a interpretação. Versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Lembra-se da figura anterior? O seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. O texto continua dizendo de que as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Esta é a revelação do sonho. Uma imagem imponente, majestosa, onde se mostrava que a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, duas pernas de ferro, e nos pés dois materiais misturados, ferro e barro. Dois elementos, dois materiais que não se conectam, que não formam uma liga. E uma pedra é retirada de um monte e é arremessada aos pés, e a qual esmiuça toda a imagem. O contexto do estudo passado, vocês vão lembrar, é que nos seus pensamentos, o rei Nabucodonosor estava pensando em relação ao seu legado, estava pensando em relação ao futuro, o que seria da Babilônia, o que seria da sua herança, do seu império, da capital, o que seria do futuro, porque afinal de contas ele sabia que algum dia ele ia morrer. E por isso, Deus, lendo o pensamento do rei em relação ao futuro, revelou para ele que o seu reino teria um fim e viriam outros reinos se sucedendo. Tudo bem? Então, nós vamos agora interromper um pouquinho a apresentação e nós vamos contextualizar um pouco mais. Porque Deus foi muito claro e disse para Daniel que o sonho se aplicava para os últimos dias. Ok? Então, o sonho de Nabucodonosor se aplica aos últimos dias. Isso quer dizer que a mensagem mais importante do sonho não era para a Babilônia, não era para o rei, era para os nossos dias. Tá bom? E hoje nós não vamos explicar completamente o que esse sonho diz respeito aos nossos dias. Na semana que vem, nós vamos explicar de fato o elemento barro, a junção com o ferro nos pés, e principalmente a pedra. O que é a pedra que vai destruir todos os reinos que estão representados nessa imagem? Tá bom? Então, não perca. Se tem um estudo que eu faço questão que você não perca, que você convide alguém, é o estudo da semana que vem. Então, se você perdeu algum estudo, ou você tem algum plano para ser semana que vem, faça questão de separar uma hora. 19h30, 20h30, na semana que vem, você vai entender por que Deus disse que esse sonho seria para os últimos dias. Tá bom? Então, apenas para a gente lembrar, Deus queria atingir o coração do rei, salvá-lo, tocar o seu coração e dizer, olha, existe um Deus verdadeiro que conhece o futuro. Deus queria salvar a Babilônia e os seus habitantes através da mensagem que levaria através de Daniel. E Deus queria se dar a conhecer a respeito das características do seu caráter pelas características que Daniel possuía. Alguém prudente, sábio, de relacionamento, né? De oração, fiel, obediente. Então, Daniel era um reflexo de quem era Deus. Tanto que nós dissemos no estudo passado de que Daniel tinha muitas semelhanças com Jesus. Não está descrito em nenhuma parte do livro de Daniel que ele pecou, que ele falhou, que ele tinha manchas. Nós sabemos que era humano e ele pecou.
Porém, intencionalmente, Deus não colocou essas falhas dele para representar o verdadeiro Messias, o Cristo que um dia viria nos salvar. Então, leia comigo a sua Bíblia, Daniel capítulo 2, versículos 37 e 38. Ali diz o seguinte: Tu, ó rei, és rei de reis. Está falando Daniel para Nabucodonosor. A quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Lembra-se que no capítulo 1 nós lemos de que Deus entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor, lembram? Quem estava no controle? Satanás usando a Babilônia para castigar o povo de Israel? Ou Deus permitindo e usando até mesmo um instrumento do mal, do inimigo, que era a Babilônia, para disciplinar, né? Puxar a orelha, castigar, para corrigi-lo, para quebrar esse vaso e moldar um novo vaso, para que essa nação mudasse de rumo. Quem estava no controle? Deus. Então, Daniel está lembrando, está dizendo, Deus tem dado o reino, poder, força e glória. Ele era responsável por aquilo que ele estava recebendo. Verso 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Está dizendo, olha, você tem muitos súditos e tem milhares de pessoas de várias nações que dependem do seu sustento, do seu poder e do seu mantimento, porque Nabucodonosor mantinha essas nações que estavam submetidas a ele. E aqui existe uma frase muito curta, porém muito reveladora do ponto de vista profético. Daniel disse para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Por que essa frase é muito importante? Porque Daniel capítulo 2 apresenta a profecia base da espinha dorsal de todas as outras profecias que vêm, tanto no livro de Daniel, e vão até o livro de Apocalipse. A identificação da cabeça, da imagem, como sendo Babilônia, define na história e na cronologia da história o ano em que Babilônia teve a sua hegemonia e o ano em que as profecias de tempo começam a ser contadas. Então, essa expressão define para nós, cristãos historicistas, o posicionamento na linha do tempo para identificarmos quando começam as principais profecias de tempo. Ok? Então, as profecias não iniciam com o Egito, não iniciam com a Síria, não iniciam com outras nações, em relação às profecias de tempo, se iniciam com Babilônia. Existem outras profecias dos profetas menores que falam a respeito do Egito, Ezequiel, Jeremias, e outros profetas menores que falam da Síria, da Assíria, como inimigos que atacavam a Israel. Porém, são nações citadas em termos do que fariam atacar o Israel, mas não em termos de tempos ou sucessão de reinos. Tá bom? Então, quando você for estudar Apocalipse, você vai se lembrar. O reino de referência para definir as profecias de tempo é o reino da Babilônia. Tá bom? Então, vamos falar a respeito do primeiro elemento. E aqui nós vamos começar a interpretar e dar provas históricas de que Babilônia de fato correspondia à cabeça de ouro. Lembra-se de uma frase que eu apresentei na introdução? Eu queria trazer de volta a memória de alguns de vocês. A profecia e a história predita. E a história é a profecia cumprida. Então, você vai ver de que a história nada mais fez do que confirmar toda a revelação que Deus entregou a Daniel, seu servo profeta. Tá bom? Então, eu vou voltar a mostrar a minha tela aqui, só para a gente ilustrar bem claramente para vocês esses elementos. Então, aqui nós temos que a cabeça de ouro era a Babilônia, tá bom? E esse reino,
teve o seu esplendor a partir do ano 605 a.C. até o ano 539. Ok? Então, o ouro era um dos materiais mais presentes no Império da Babilônia. Então, a correlação entre a imagem, a cabeça de ouro e o elemento, né, físico, mineral, o metal ouro estava muito presente. Por isso que a Babilônia era conhecido como um dos impérios mais ricos, né, em termos de brilho, de valor em espécie. Os historiadores identificam o período da Babilônia como a Idade de Ouro, justamente por essa questão. Era uma cidade, a capital babilônia era grandiosa. Alguns afirmam e dizem de que tinha 22 quilômetros de lado, né? Imaginem uma espécie de um retângulo, um quadrado. Era uma cidade grande. Para aquele tempo, aquilo era uma baita de uma metrópole. Era motivo de orgulho do rei, porque ele tinha pensado, arquitetado e mandado construir todos os templos que ali se encontravam, um muro. Os historiadores dizem que ali existiam 2 muros. Um deles só tinha, para vocês terem uma ideia, tinha mais ou menos 6 metros de largo, um deles, por onde passavam um carro, perdão, uma carruagem, né, de cavalos, um carro, e passava o outro no sentido, como se tivesse uma avenida, uma rua, circulando por em cima do muro. Ok? E só para vocês terem uma ideia da mentalidade do rei, do grande poder, esse tablet que vocês estão vendo aqui na tela, foi encontrado pelos arqueólogos daquela época da Babilônia, e na escritura cuneiforme, né, em baixo relevo, ali está escrito, os tradutores, os peritos em línguas mortas, diz que Babilônia, o desejo era que perdure para sempre. Era a intenção dos reis daquela época e o desejo de Nabucodonosor. Porém, Deus veio e falou, olha, não é assim. Não é você que define o futuro, não é você que tem, a sua grandiosidade não vai durar para sempre. Apenas eu sou um Deus eterno e eu coloco reis e eu removo eles conforme a minha misericórdia e vontade e soberania. Então vejam o contexto de um homem que queria perdurar para sempre. E por isso vem aquelas questões, né, culturais desses reinos na época, eles mumificavam os seus reis para que o seu espírito e aquelas coisas, né, que o inimigo foi colocando como mentira, o seu espírito perdurasse para sempre numa outra instância, numa outra esfera, etc. Ok? Então, apenas para vocês terem uma ideia, como eu estava falando, a muralha da Babilônia tinha entre 60 e 90 metros de altura. E o segundo muro tinha 25 metros de largura. E havia um fosso ao redor, né, da muralha para justamente impedir o ataque de nações que, com certeza, queriam tomar toda a riqueza que ali existia. Então, existiam ruas, avenidas de 45 metros de largura, que se cortavam em ângulos retos e bem nivelados, porque aquele local onde ela estava sentada era um deserto, era um lugar plano, né? Seu templo, o templo dedicado a Bel, a divindade Bel, tinha 5 quilômetros de perímetro. Lembram-se de que a Torre de Babel deu a origem, na mesma região, à Babilônia. Bel, a divindade, estava totalmente vinculada com a religião da Babilônia. Ali existiam vários palácios, né? Ao redor de mais ou menos 12, os arqueólogos afirmam. E aí existiam túneis subterrâneos que, passando por cima por baixo do rio Éufrates, uniam, né, esses palácios com aquedutos. Então vejam o esplendor da arquitetura, da construção e da engenharia dele para aquele tempo daquela cidade. E não é à toa que o ouro representa aquela época, por quê? Porque a inteligência dos babilônios, no ponto de vista da matemática, da física, foi destacada. Eles estabeleceram a base do número 6, né, o sistema hexadecimal, né, 360 graus, número de graus num círculo, 60 segundos, minutos, horas, né, que definem até os nossos dias como nós medimos o tempo. Ok?
Então, a metrópole, ela tinha jardins suspensos. Você se lembra de que Babilônia e seus jardins suspensos estavam considerados entre as 7 maravilhas da antiguidade? Imagine toda aquela beleza. Eles podiam fazer coisas esteticamente belas porque eles tinham muito recurso, muitos escravos para poder conseguir esse tipo de maravilha da antiguidade. Ela estava situada no Oriente, estava disposta num quadrado perfeito, segundo dizem os historiadores. Entre outras, também características, haviam vários jardins internos dentro da capital babilônica. Okay? Os historiadores dizem de que Nabucodonosor mandou construir esses jardins suspensos em homenagem à rainha Amurrea, que era a esposa de Nabucodonosor. Bem? Vá comigo até sua Bíblia e agora nós vamos continuar na interpretação no capítulo 2 de Daniel, versículos 39 e 40. A Bíblia diz assim: Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então, nesse sentido, está sendo identificado nesse versículo aqui 4 reinos em destaque. O sucessor da Babilônia, o próximo e o seguinte a esse terceiro. Tá bom? Então, é interessante que até mesmo com as nações pagãs, Deus tinha misericórdia e Deus teve tempo de graça para dizer, olha, Babilônia teve a oportunidade de conhecer ao Deus verdadeiro, enquanto Daniel e seus amigos estiveram lá e outros profetas enviaram suas mensagens para lá. Isaías, capítulo 13, depois você pode anotar agora e depois ler na sua Bíblia, Isaías 13, 19 a 20, Deus envia mensagem de advertência dizendo de que Babilônia seria totalmente destruída e que jamais seria novamente habitada. A região onde Babilônia se localizou foi na região onde hoje é o Iraque, na interseção dos 2 rios, né, mais conhecidos como Éufrates, o Tigres e o Éufrates. Naquela planície, hoje não existe praticamente um rastro de que alguma cidade daquele porte possa ter existido. Existem amontoados, né, de pedras, de terra, que levam os arqueólogos a identificar de que ali, né, existiam elementos, né, vasos, tablets, de que ali houve, né, uma capital. Porém, não existe ali é um lugar inabitável. Então, a profecia de Jeremias se cumpriu e nós temos a prova de que naquela região não existe mais Babilônia. A cidade, a capital, com esse nome, não existe. Então, Jeremias 50 também fala a respeito de que Ciro seria aquele que invadiria a Babilônia e permitiria que Israel tivesse a oportunidade de retornar para reconstruir tanto o templo quanto os muros da capital de Jerusalém destruída pelos babilônios. Então percebam que, assim como no passado, Deus deu 10 oportunidades com cada uma das pragas, né? Moisés, com a sua vara, né, e pelo poder de Deus, enviou para o Egito. Deus tinha dado 10 oportunidades para Faraó, a sua corte, e os egípcios para eles se arrependerem e reconhecerem quem era o Deus verdadeiro. Se eram as divindades falsas do Egito ou era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Deus também deu muitas oportunidades a Babilônia. E Deus trabalha dessa maneira, na sua soberania. Ele coloca alguém que, para aquela circunstância, aquele momento, aquele governante, aquele presidente, aquele rei, fará algo de bom naquele contexto geopolítico por todos os seus habitantes. Mas, passado um tempo, e aí a gente vê prova clara, né, de que o poder, a fama, a glória enche, né, as pessoas que estão liderando, esses líderes políticos, reis, etc.
e eles se desviam de um propósito inicial, que era, no caso da Babilônia, ser uma nação que pudesse sustentar todos os seus súditos com, no mínimo, alimento, proteção para outras invasões. Chegou um tempo que a Babilônia se desviou tanto e estava tratando tão mal os seus escravos, os seus exilados, que Deus viu por conveniência retirar o poder da Babilônia e colocá-lo nas mãos de Dario, de Ciro, os medos dos persas. Tá bom? Então, eu vou voltar a mostrar aqui a tela para vocês terem a ilustração de em que momento e quando foi que Babilônia caiu. O próprio livro de Daniel conta, né, e nós vamos estudar a respeito disso no capítulo 5, que o neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele estava todo cheio de si, orgulho, era um jovem arrogante, blasfemo. Ele chamou uma festa e ele organizou uma orgia, né, com milhares de seus príncipes e todos os conselheiros dele, e levaram lá utensílios sagrados, tinha muita bebida, mulheres, e a festa durou vários e vários dias. E o que colmou a paciência de Deus foi quando ele menosprezou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, e ali colocou vinho da Babilônia. Interessante que essa expressão vinho aparece no Apocalipse também. Então, ali ele fez beber do vinho, né, a todos esses convidados, e no meio dessa festança, Deus deu uma sentença imediata. E naquela noite, nós não vamos falar detalhes, porque nós vamos estudar a respeito disso no capítulo 5, daqui a umas 3 semanas, ali caiu Babilônia. E como foi a queda? Né? O estrategista Ciro, que era persa, ele examinou a geografia dos arredores da Babilônia e ele enviou vários soldados para desviarem o curso do rio que passava pelo meio da cidade. Então, o muro tinha uma espécie de um túnel por onde passava a água que alimentava, né, permitia que os jardins da Babilônia fossem cuidados. Então, eles desviaram o curso do rio e quando a água diminuiu o seu volume, né, eles passaram, a água provavelmente estava na altura da canela, dos pés desses soldados, e eles passaram por baixo do muro, sem nenhuma resistência, porque os vigias, todas as pessoas que estavam ali em Babilônia estavam na maior festança, né? Estavam embebedadas com o orgulho e a pretensão de que o seu reino e a sua capital nunca cairiam. Engano dessas pessoas, e ali foi o dia da sua morte para todos os babilônios. E foi dessa maneira que a Medo-Pérsia, né, a coligação, a união entre os medos e os persas, permitiu que esses soldados entrassem pelo meio da capital e queimassem todos os elementos que pudessem, né, que eles puderam naquele momento. E eles, como estavam armados, não encontraram nenhum tipo de defesa na capital, e Babilônia caiu com uma facilidade incrível. De nada serviu a altura, a espessura desses muros, todo o exército que estava ali à disposição, pois Deus estava no controle da história e estava entregando a Babilônia nas mãos de Ciro. E é interessante que Ciro, depois se você estudar Jeremias, né, você vai ver de que Ciro é uma representação do Messias, porque a expressão ungido se refere a Ciro, e ele é uma ilustração de como seria o Messias. O verdadeiro Messias, ele salvaria seu povo Israel do domínio, né, da opressão da Babilônia. É o que Jesus exatamente vai fazer no Apocalipse, né? A Babilônia dos últimos dias vai oprimir Israel, a igreja, né, nos últimos dias, e Deus vai enviar o Messias para acabar com a Babilônia e levar, né, para os céus
o ungido, né, o Messias, Jesus Cristo, voltando pela segunda vez, levará os seus filhos para a nova terra. Ok? Então, essas ilustrações nos mostram como foi o esplendor da Babilônia e como os medos e os persas tomaram toda aquela riqueza da Babilônia. Muito bem, nós continuamos avançando e na revelação nós vemos de que havia, na sequência, um peito e um braço, né, de prata. E se você não... Você pode olhar na Wikipedia, na História Universal, qual foi o reino que sucedeu à Babilônia, você vai confirmar que é a Medo-Persa. Mas a própria Bíblia tem um texto no capítulo 5 de Daniel, versículo 26 a 28, que diz o seguinte: esta é a interpretação daquilo que estava escrito na parede, né? Foi o dia em que Deus escreveu na parede lá daquela festa de Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene significa, contou Deus o teu reino e o acabou, foi achado em falta. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta, em pecado, né? Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, o próprio livro de Daniel, alguns capítulos mais adiante, e em outra revelação, Deus dá um nome. Então, veja que a Bíblia não se equivoca, aliás, ela dá a referência muito clara. O primeiro reino de referência cronológica para a profecia de tempo seria a Babilônia. E o segundo seria a aliança entre os medos e os persas. Tá bom? Então, o peito e os braços de prata, formados pelo reino dos medos e dos persas, ocorreu do ano 539 até o ano mais ou menos de 331 a.C. Vejam quantos séculos de domínio. E que interessante, né? Por que dois braços? A cabeça era uma única, né? E agora você vê os braços, você já vê uma divisão, justamente porque existiam os medos e os persas, assim como, né, ilustrativamente falando, pedagogicamente falando, o braço esquerdo é mais fraco para quem é destro, né, apenas. O braço esquerdo representava os medos, a força mais fraca dessa coligação. E o braço direito, mais forte, era representado pelos persas. Tanto é que Ciro, ele era um homem que era estrategista, era o rei dos persas, mas ele não tinha um desejo, né, insaciável pelo poder. Nessa aliança, ele permitiu que Dario assumisse, em primeiro lugar, Dario o Medo, a liderança, né, como rei dessa coligação. Depois, Ciro, depois de ter feito esse acordo, né, primeiro entraria o Medo e depois entraria o Persa. Só depois que Ciro assumiu o controle e o comando dessa coligação. Tá bom? É interessante que a história também nos mostra, a arqueologia, de que as moedas que eles usavam naquele tempo, esse império, eles usavam do elemento, né, metálico prata. Então, você vê que a história confirma, corrobora o que a profecia tinha descrito alguns anos antes. Este cilindro, ele é uma evidência, está no museu, agora não lembro qual, acho que está na Alemanha. É conhecido como cilindro de Ciro. Isaías 47, 27 e 28 cita a Ciro como aquele que reedificaria Jerusalém. Depois você pode ver, estudando o livro de Esdras e Neemias, que foi ele, né, que permitiu, intercedeu para que, através de um decreto, os israelitas pudessem voltar para reconstruir o seu templo, os muros da cidade de Jerusalém. Isaías 45:1 menciona Ciro como um ungido, é o que eu já estava comentando, né, quando está aqui nesse slide. E como é que, né, alguém poderia, 150 anos antes do nascimento de Ciro, dizer o nome, né, a nação que dominaria a Babilônia? Somente alguém inspirado por Deus, né, Isaías, neste caso, poderia dar uma profecia com esse nível de detalhe. Então, a prova arqueológica de que Ciro existiu é esse cilindro, o cilindro de Ciro, que confirma de que a história confirma de que os medos e os persas vieram e sucederam os
babilônios. Muito bem, estamos avançando. O ventre e o quadril de bronze seria o quê? Na sequência, e aqui a própria Bíblia, né, e a gente faz uma conexão com capítulos que posteriormente estudaremos, se tivermos oportunidade. A Bíblia diz, aquele carneiro, está falando de outra visão, uma visão que está no capítulo 8. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, em Daniel 8, existem alguns elementos, alguns animais que representam os mesmos reinos, né? Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Então, depois de um carneiro, viria um bode peludo que mataria o carneiro, naquela profecia. E aqui a Bíblia estabelece de novo a referência. Qual seria o reino que viria depois da Medo-Pérsia? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então a Bíblia diz, depois da Medo-Pérsia viria a Grécia. E a Grécia foi estabelecida, a sua hegemonia, do ano 331 até o ano 168 a.C. Novamente, né, se formos falar dos metais que os gregos manipularam, o mais comum e utilizado pelos gregos foi o bronze. Percebam como a qualidade dos elementos metálicos, né, eles vão caindo, vão se degradando. Nós vamos falar a respeito disso na semana que vem, num estudo muito, muito interessante, que eu tive a oportunidade de apresentar ontem, na transmissão de 10 do Domingo de Profecia, Domingo de Esperança, na igreja de Monte Líbano, transmitida para as 6 igrejas aqui da cidade de Lavras. A gente tem então, entender o que nós vamos carregar. Então, nós estamos vendo de que quem era esse rei da Grécia? Esse rei da Grécia, aquele que se destacou de sobremaneira em relação aos seus generais, né, era Alexandre o Grande. E se houve uma batalha dentre as várias que eles se estabeleceram contra os medos e os persas, os gregos venceram uma batalha crítica na região de Arbelas, no 2 de outubro de 331. Dario, com mais de 1 milhão de soldados, ele perdeu para Alexandre, com um exército inexpressivo de 50 mil soldados. Os historiadores, né, eles descrevem de que a estratégia foi muito diferente, e a coragem, né, a valentia dos soldados gregos foi por demais a diferença. Do ponto de vista histórico, essa é a razão que é atribuída para a mudança da hegemonia, né, entre esses dois reinos. Do ponto de vista bíblico, quem estava entregando a Medo-Pérsia nas mãos de Alexandre? Era Deus. Não havia lógica. Humanamente falando, era impossível vencer a Dario e o seu exército. Ok? Então, Alexandre o Grande foi um homem diferenciado, porque ele tinha uma resolução de ferro para combater a oposição interna e a qualquer outra externa que viesse contra sua jornada de conquista. Ele se negou a si mesmo para o cumprimento dos seus planos. Ele era incansável nas batalhas. Ele tinha fome e sede de conquista, de vitória, de protagonismo. Os historiadores contam de que quando ele não tinha nada mais para conquistar no mundo conhecido daquela época, né, chegou aos extremos da Ásia, já chegando na região da Índia, ele chorou de tão frustrante que foi saber para ele naquele momento que não existia mais lugar para conquistar, porque ali se encontrava apenas imensas quantidades de terra sem populações ou reinos para serem conquistados. E Alexandre é uma antítese, né? É o oposto do que seria Jesus. Na idade de 31 anos, ele, por overdose, né? Os historiadores contam, de bebida, e ele passou mal e repentinamente morreu. No auge da sua saúde, do seu poder, da sua força, da sua glória, ele morreu. Uma vida que poderia ter sido dedicada a uma missão diferente foi perdida para o desejo apenas de conquista.
Já Jesus, com a mesma idade, ele estava iniciando sua jornada de sacrifício, de humilhação e de entrega para salvar a humanidade. É um paradoxo, né? Que nos leva a pensar qual é o caminho que nós deveríamos escolher. A fama, a conquista, a busca pela riqueza, pelo poder, a honra, o reconhecimento, ou o caminho que nosso Mestre Salvador nos deixou. Avançamos então. As pernas de ferro vêm na sequência e estas representam a Roma do ano estabelecido, né, com a sua hegemonia, do ano 168 a.C. até o ano 351 depois de Cristo. Então, os romanos, novamente, e não é coincidência, eles utilizaram o elemento metálico ferro em suas vestimentas e nas batalhas. Os historiadores afirmam de que, com uma força, né, de ferro, eles destruíam, aniquilavam, pisoteavam os exércitos inimigos de Roma. E por que são duas pernas, né? Porque Roma, de tão grande, né, que era, em outro momento você pode procurar nas enciclopédias como foram os reinos, né, da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma foram se expandindo geograficamente. Houve um momento que Constantino, ele disse, de tão grande que era o império, eu vou criar uma nova capital no lado oriental, e é Constantinopla. Por isso, Roma tinha uma capital oriental, Constantinopla, e uma ocidental, que era Roma, de fato, e ela existe até os nossos dias, que fica na Itália. Por isso você tem duas pernas, duas capitais. Tá bom? Então, quando foi que foi marcada, né, a mudança dos gregos para os romanos? Na Batalha de Pydna, no ano 168 a.C., o Férreo Império Romano esmagou a Grécia. E ali houve uma mudança de reino. E aqui nós vemos novamente Deus alterando o rumo da história da humanidade. As pernas de ferro, elas descrevem um império que absorveu toda a filosofia dos gregos, né? A força de um ímpeto dos medo-persas, e através do roubo, né, da artimanha, da política e politicagem, absorveu todas as riquezas dos reinos que Roma conquistou. Então, ali você tem um império que estabeleceu as bases do mundo ocidental em termos de pensamento, de direito, cultura, educação. Okay? E Roma, vocês sabem muito bem que perdurou até, e aí apenas para lembrar, até o ano 351 depois de Cristo. E a prova de que isso é verdade é que foi na hegemonia dos romanos que Jesus foi crucificado. Pilatos, representante, né, do imperador romano, deu a sentença de crucificar o nosso Salvador. As evidências, você pode viajar, ver por fotografias, todos os monumentos, né, o Coliseu, toda a arquitetura que ainda está, não no seu esplendor, obviamente, mas está como prova viva ao ar livre, nem sequer dentro de um cenário fechado, o que um dia foi Roma e a sua capital do Império Romano. Tá bom? Então, nós estamos chegando ao fim do nosso estudo, e essa parte daqui é a mais interessante, porque até aqui nós falamos de algo que ficou no passado, né? Até o ano 356 a.C. Agora nós vamos falar um pouco, e não com detalhe nesse estudo, e sim na semana que vem, não perca esse estudo da semana que vem, o que são os pés de ferro e barro. A própria Bíblia vai descrever e dizer, veja o que está escrito em Daniel capítulo 2, versículo 41 e 42, diz assim: E quanto ao que viste dos pés de ferro e de barro, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino o quê? Dividido. Então, se você vê uma cabeça, dois braços, depois houve uma divisão em 4 reinos, na Grécia, né? Os 4 generais de Alexandre, depois Babilônia, Roma ocidental e oriental, agora você vê a Roma dividida em 10 frações, 10 pedaços.
contudo haverá nele, nos pés, né, mistura de ferro e barro, alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro, lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e outra será frágil. Então, o aspecto que nós vamos falar e dar ênfase é ao aspecto bélico e poder político dessa fragmentação do reino de Roma, tá bom? No estudo da semana que vem, nós vamos dar uma ênfase religiosa à interpretação dos elementos barro e ferro nos pés da estátua, tá bom? Então, apenas como uma ilustração, que estranho, né? Que diferente. Como é que agora, na degradação dos elementos, dos materiais, você vê de que o sonho mostra dois materiais que não poderiam se unir. Essa imagem está fadada ao tombamento, queda ou implosão, se poderíamos dizer assim. Como é que na base, no local onde a imagem se sustenta, poderiam existir dois elementos que, em qualquer momento, vão se desintegrar ou se separar? Se Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma já se cumpriram e passaram, e a história comprova isso, nós podemos ver de que nós estamos vivendo em tempo de quê? Instabilidade, não é? Instabilidade política, divisão. Veja como se dividiu o mundo nos nossos dias. Então, qual é o recado que esta imagem nos diz? De que os reinos deste mundo não terão uma sucessão infinita, ou haverá um reino depois dos pés, de forma que toda a formação, né, dos impérios da humanidade, ou o melhor que eles poderiam ter inventado, em termos de política e imperialismo, poderia subsistir. Essa mensagem é muito clara para dizer de que não existe invenção humana em termos de política, de instituição, de empresa, de país, de governança, que seja eterna. O homem não consegue resolver os seus problemas por si próprio. Ele se divide, briga, luta, cria guerras, divisões, facções, para se dividir e se autodestruir, por que não dizer assim, né? Então, vamos analisar um pouquinho aqui como surgiram, né, dessa fragmentação 10 nações, as principais das nações da Europa Ocidental, e essa fragmentação, né, ocorreu através de invasões de tribos bárbaras, que na época não eram nações, eram tribos, que se organizaram em reinos e atacaram a partir do ano 351 a.C., e elas, não mais como tribos, mas agora como nações europeias, como colônias, né? Porque nós somos resultado da colônia espanhola, portuguesa, americana, inglesa, e o mundo todo foi, de alguma maneira, influenciado, colonizado pelas principais nações da Europa, tanto na língua, quanto na cultura, quanto na parte militar. Então, os 10 dedos dos pés representam a divisão em 10 partes, em 10 reinos menores de Roma. Okay? Esse processo de divisão do Império Romano aconteceu entre 351 e 476 depois de Cristo. Percebam que demorou muito tempo, né? O Império era tão grande, né? E aí existem filmes, existem livros de história que descrevem como, né, pelo norte, pelo oeste, o Império foi atacado, foi perdendo espaço. Geograficamente, esse mapa mostra como essas tribos foram conquistando as áreas que um dia pertenceram ao Império Romano. E aqui você vê o nome das tribos, né? Os anglo-saxões na região da Grã-Bretanha, né? Hoje a Inglaterra, os francos na região atual da França, os suevos o que seria na Península Ibérica, os portugueses, né? Formaram Portugal, os visigodos, o sul da França e praticamente toda a grande parte da Península Ibérica, que hoje
persiste como a nação da Espanha, os burgúndios, né? A Suíça, a Áustria, os alamanos na Alemanha, os ostrogodos, a Áustria, os érulos, aquela região da Itália, onde de fato estava a capital, né? Os lombardos, a região da Suíça, ali o norte da Itália, tanto é que existe até hoje, né? No norte da Itália, a região da Normandia, perdão, da Lombardia. Então, quando essas tribos se organizaram, formaram reinos, né? Capitais, várias línguas, e por isso você tem, se você visita a Europa, você vai ver várias e várias línguas, né? E legados desses tribos. Os vândalos que foram eliminados depois, né? Ao longo da história, estão ali também. Tá? Então, esses países estabeleceram, e eu fui dando as dicas, né, as palavras aí me ajudaram a dizer de que as palavras-chave das tribos formaram os principais países da Europa Ocidental, tá bom? Já na configuração e nos mapas atuais estão ali essas tribos, o que hoje seriam os principais membros, né, da União Europeia. Ok? Então, vamos analisar um pouquinho ainda a palavra de Deus e diz: quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão. Olha como a profecia, séculos, centenas de anos antes, estava dizendo: haverá uma tentativa de união humana para esses reinos através de semente humana, que seria o quê? Famílias, né? Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Apenas como exemplo aqui, a história confirma de que num determinado momento, quando a Europa já tinha, né, os reinos mais importantes da Europa, você vê que esses 6 notáveis governantes tentaram unir a Europa, tá? Carlos Magno, né, descendente dos francos, Carlos V da Espanha, não é? Eles são prova de que houveram reis que tentaram unificar a Europa. Luís XIV, né, da França, no século XVI, Napoleão Bonaparte, no século XIX, o Kaiser da Alemanha, no século XX, e Adolfo Hitler, pela força, né, pela guerra, quiseram criar um único império, um império europeu. A pergunta que cabe é: eles tiveram sucesso? Não, nenhum deles, mesmo que tentaram por alguns anos, seus intentos foram frustrados. Em nenhum momento a Europa conseguiu ficar unificada, tá? Então a história comprova isso. E aqui nós temos a ilustração desses, né, imperadores, Luís XIV, nesse caso aqui, o francês, Napoleão Bonaparte. A história confirma todas essas tentativas desses homens. Entre incessantes e quase intocáveis, né, flutuações, nós podemos resumir que a Europa passou sempre de uma tentativa de união para uma divisão. Até os nossos dias, você se lembra quando se formou a União Europeia? Como é que nações poderiam ter um bloco único, uma moeda única e ter um parlamento, né? Uma Câmara de Deputados e Representantes das Nações, e mesmo com línguas diferentes e um legado histórico-cultural diferente, eles se uniram. Porém, não passou muito tempo, algumas décadas se passaram, e hoje nós vemos o quê? Por exemplo, o Reino Unido pediu para sair do bloco econômico europeu. Então, haverão mais tentativas de unir, porém, a profecia é muito clara ao dizer de que nunca terão sucesso e esses reinos, esses países não se unirão, não poderão se tornar como outrora foi Roma, um único império. Então, nenhuma fórmula da orgulhosa ambição humana, né, poderia unir esses fragmentos que Deus tinha decretado nunca se uniriam. Ok? Então, aqui apenas como ilustração, né, tentativas desses homens, né, imperadores, generais, czares,
tentando unir a Roma, a Europa sem sucesso. E vocês querem a prova de que essa tentativa de semente humana, né, aquela expressão que a Bíblia usa, também foi usada pelos monarcas da Europa? Chegou um momento na história em que Eduardo VII da Inglaterra, ele era tio de Guilherme, Kaiser da Alemanha, cunhado de Frederico VIII da Dinamarca, cunhado de Jorge I da Grécia, cunhado de um outro cara lá da Noruega, tio de Victoria, rainha da Espanha. Então, eles tentaram, através de laços familiares, né, de consanguinidade, criar uma família real, né, que pudesse manter o controle dos exércitos e da política daquele tempo. Frederico VIII da Dinamarca, ele era irmão de Jorge da Grécia, irmão de, né? Então ali você vê como as tentativas de união entre esses monarcas, Afonso VIII da Espanha, tá vendo? Sobrinho, tio, o grau de parentesco foi uma tentativa de manter essa hegemonia, mas nunca conseguiu, porque o poder, né, o desejo de poder e glória dos que os sucederam foi maior e levou à fragmentação desses órgãos. Muito bem. Uma outra aplicação para aquela questão de que um lado seria mais forte do que o outro, isso aqui é apenas um complemento e apenas um comentário, é que algumas dessas nações seriam mais fortes, né, teriam mais destaque de poder econômico e político, né? Por exemplo, você vê a Alemanha, né, a Inglaterra, se destacando em relação a Portugal, a outros países menores. Então, há também uma forma de enxergar dessa maneira a interpretação da profecia. Então, nós chegamos ao fim e nós vemos que a profecia de Daniel 2, de uma imagem que representa uma sucessão de reinos, se cumpriu ao pé da letra. A pergunta que cabe agora é: aonde nós estamos localizados? Em que momento da história nós estamos na revelação dada por Deus a Daniel? Não estamos nos pés, não estamos nos dedos, não estamos nem na unha, estamos na ponta da unha, dos dedos dos pés da imagem. Estamos nos últimos dias. Se vocês estão vendo essa imagem que está a qualquer momento para desmoronar e cair, é porque isso está acontecendo hoje com a economia, com a saúde, com a geopolítica, com o estado jurídico das nações. Quem é que governa? Quem é que define as leis? O prefeito, o governador, o presidente? Vejam que toda essa fragmentação ela se propagou no mundo teoricamente globalizado, unido pelos sistemas, pela internet, pelo sistema monetário, etc., mas na sua base, na sua essência, não tem nenhum elemento sólido que possa permitir que esses reinos, que no caso países, né, ou alianças, possam ser sustentáveis. O mundo sem Deus está fadado a um dia falir, né, cair, se esmiuçar e se perder. Só existe esperança em Deus. E Deus disse que enviaria o quê? Uma pedra para esmiuçar todos os reinos e o seu legado até os nossos dias. Não perca o estudo da semana que vem, porque ali você terá a oportunidade de entender o que de fato representa aquela pedra, qual é a ação dessa pedra diante de todos esses reinos que estão ali na imagem, e você vai entender como isso se encaixa na série que nós estamos propondo para o estudo de cada um de vocês. Apenas para lembrarmos, né? Chegamos ao fim do nosso estudo. Daniel capítulo 1 nos mostra de que haveria um tempo de crise, um tempo de sofrimento, de luto, como nós estamos vivendo. Deus está permitindo, está burilando, está usando fogo. Não foi ele que enviou a pandemia, mas ele está permitindo que isso leve milhares à reflexão, né? Pessoas que não acreditam nem em Deus, e aqueles que acreditavam e que deixavam de lado as questões espirituais a pensarem. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter bens, não adianta ter um bom emprego se eu não tenho saúde, se eu posso perder a vida daqui a alguns dias ou semanas, porque eu não vou conseguir respirar.
Deus, através da tribulação, vai preparar muitos dos seus filhos. Esses filhos vão precisar decidir se manter firmes, não se contaminar com o vinho da Babilônia. Precisamos ter claramente a distinção, o que é certo e errado, o que é profano, o que é sagrado, para decidirmos entre preto e o branco. A proposta de Babilônia é que existe o cinza e que você pode ficar feliz no cinza, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e você pode conviver com a mistura do engano com a verdade. Estratégia do inimigo. Você precisa decidir não se contaminar, proteger o templo do Espírito Santo. Deus, então, vai revelar o futuro para os seus filhos através de sonhos, não sei, pensamentos, respostas às orações, para que então eles sejam colocados em destaque, e nós vamos estudar isso daqui a 2 semanas, como Deus vai permitir que eles sejam colocados em situação de destaque. E diante de um decreto de morte, de uma ameaça de morte, eles sairão vencedores e levarão milhares à conversão. A nossa série está chegando para o meio, está chegando no meio, e está ficando mais interessante porque todo esse contexto nos ajuda a entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entregar nossa vida nas mãos de Deus para que o que vier pela frente, Deus sabe o que é melhor, colocar um rei, colocar um novo presidente, me colocar num leito de um hospital para que eu possa entregar realmente a minha vida. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E se Ele está no controle, eu não preciso temer, eu preciso apenas me entregar. Que Deus abençoe você, sua família, que vocês permaneçam seguros nesses tempos difíceis. É o nosso desejo de oração. Nós convidamos você para compartilhar esse material que será postado, está sendo gravado, para que seja útil e de benefício para outras pessoas. Não deixe de baixar o material, que também estará em PDF, para você poder estudar, confirmar o que está na Palavra de Deus, e para que você possa compartilhar. A ideia é que você não seja apenas um aluno. Daqui a alguns estudos, você possa dividir, compartilhar, ensinar, e você se torne um professor para outras pessoas que ainda não conhecem a respeito da revelação da Palavra de Deus. Muito boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Se vocês têm alguma dúvida, não se esqueçam, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat ou pessoalmente, individualmente, pelo WhatsApp, por algum dos administradores desse grupo. Nós teremos o maior prazer para comentar, complementar e responder durante a semana. Eu sei que muitos de vocês estão um pouco tímidos, mas fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma oração nesse momento para terminar nosso estudo. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela soberania, pela onisciência dos teus desígnios. Obrigado, Pai, porque em ti está o controle da história deste mundo, e porque tu nos amas, desejas o melhor para nós, enviaste teu Filho para morrer por nós. Que maior prova de que nós podemos confiar no teu poder e na tua soberania, ó Deus. Apesar dos tempos difíceis que estamos vivendo, nós podemos estar tranquilos, porque a história deste mundo está nas tuas mãos. E se esta crise está fazendo algo, é que nós possamos dirigir os nossos pensamentos a ti, em busca de arrependimento, perdão, reflexão e entrega a Deus. Aceita nossa vida tal qual é, transforma a nossa vida e que nós possamos estarmos preparados para o dia em que teu Filho for enviado para nos levar para o Senhor, para Deus. Abençoe cada pessoa que está aqui hoje, estudando a Bíblia conosco, aqueles que ainda ouvirão o estudo e posteriormente também estudarão a palavra, compartilhando essas mensagens. Nós te agradecemos e pedimos tudo isso sem merecermos. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos. Foi um prazer rever vocês. Um abraço. Até segunda que vem.